Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre sistemas regenerativos, em especial sobre freios regenerativos, e para isso eu convidei o professor de Engenharia Elétrica da UFES, o professor Dr. Valdemar Marques dos Santos, que orienta trabalhos nessa linha de pesquisa, para estar conversando com a gente e respondendo as dúvidas mais comuns sobre esse assunto. Na descrição do vídeo vão estar todas as perguntas que eu fiz, você pode pular para aquela que te chamar mais atenção. Mas se você tiver um tempinho, eu sugiro que você assista tudo na sequência, para não perder nenhum detalhe. A conversa ficou muito legal. Se esse tipo de assunto te interessa, eu sugiro que você já se inscreva no canal e ative o sininho, porque o YouTube não vai te recomendar os nossos vídeos. A gente está ligado à Universidade Pública Federal, todos os nossos vídeos não são monetizados, nem nunca serão, e a gente também não vai usar nenhuma estratégia de ética duvidosa para reter você na plataforma. Então, o jeito mais seguro de não perder nenhum conteúdo é se inscrevendo no canal. É rapidinho, é gratuito, e você vai estar ajudando a gente também a justificar o projeto dentro da universidade e trazer mais vídeos como esse com especialistas. Se você tiver sugestão de pauta, elogios, críticas, por favor, vai no comentário, deixa lá, registra que eu respondo todos eles. Vocês também podem seguir a gente no Facebook, no Instagram, link na descrição. E depois da vinheta, freios e sistemas regenerativos com o professor Valdemar. Professor Valdemar, muito obrigado por participar aqui da nossa conversa sobre motores e freios regenerativos. É um prazer recebê-lo. Fico feliz que a gente está tendo essa oportunidade. E, professor, antes de a gente começar aqui as perguntas que o pessoal manda para a gente fazer, eu sempre peço para os nossos convidados, eles mesmos, se apresentarem. Então, se você puder fazer essa gentileza. Muito boa tarde. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade dada pelo professor Costa Longa, de participar desse projeto. Parabenizo também ele pelo projeto, pela iniciativa. Meu nome é Valdemar Marques dos Santos, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Federal do Espírito Santo, alocado no campus de Goiabeira, e lá nós atuamos tanto na graduação quanto na pós-graduação, no curso de Engenharia Elétrica, na área de eletrônica de potência e acionamento elétrico. Então, minha área de atuação, que foi minha área de formação no mestrado e doutorado, é eletrônica de potência e suas aplicações. Dentro de eletrônica de potência e suas aplicações, tem a vertente de veículos elétricos que nós estamos pesquisando, atuando, com alunos na graduação, fazendo projetos de graduação, e alunos na pós-graduação, fazendo seus mestrados e doutorados. Professor, quando a gente fala aí dos veículos elétricos, como você colocou, uma das grandes pontos de venda dele é justamente essa questão da eficiência, que a gente consegue aproveitar melhor, que tem tudo a ver com a sua área de pesquisa aí. E essa eficiência, parte dela vem justamente dessa questão do não desperdício da energia empregada, para gerar o movimento, enfim, a conversão da energia elétrica para cinética. Existe muita confusão em relação a motores e freios regenerativos. Eles são a mesma coisa? Você pode também explicar um pouquinho mais sobre como seria o funcionamento de cada um, ou caso eles sejam a mesma coisa, como é que é o princípio de funcionamento básico entre eles? Motores e freios regenerativos são elementos diferentes dentro do veículo elétrico. Na verdade, a gente tem um sistema regenerativo de energia, porque você pode ter um freio regenerativo para o veículo a combustão. Isso é uma construção, uma mecânica bem mais complicada. Você pode ter freios regenerativos hidráulicos, para veículos elétricos, isso é um pouco mais simples. Por quê? Porque o motor elétrico, ou a máquina elétrica, como a gente chama, na verdade, ela tem possibilidade de funcionar como motor, fornecendo tração, fornecendo torque do seu eixo,
ou como gerador, desde que seu eixo, né, seja tracionado e a alimentação dela seja adequada. Então, quando a gente fala em sistema regenerativo de energia, ou freio regenerativo para veículo elétrico, eu tenho ali a parte de eletrônica de potência, né, e o motor elétrico, que quando eu preciso de tração na roda, a alimentação é fornecida pela parte de eletrônica de potência para o motor. Quando eu preciso frenar o veículo, a eletrônica de potência adequa o seu sinal em cima do motor, né, e recupera aquela energia, né, inercial para poder frenar o motor. É bom a gente frisar que o freio regenerativo ele depende ali da inércia da minha estrutura, do meu carro, do meu veículo, né? Baseado ali na física básica, né? A energia cinética é um meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Né? Então, se a massa do meu veículo, a massa do meu processo é pequena, né? Tipo no caso de motocicletas, a eficiência do freio regenerativo vai ser comprometida. Né? Por isso que é bem melhor eu ter um sistema de freio regenerativo em um carro ou em um truck, né, em um caminhão, onde eu tenho uma massa maior. Né? Certo, maravilha. Vem cá, e assim, esses freios regenerativos, eles, como você colocou, os veículos elétricos não são novidade, os freios regenerativos também não são particularmente uma novidade, né? Eles vêm lá de freios reostáticos que vêm sendo utilizados aí desde meados do século XX. Você pode falar para a gente, já falou aí da questão dos avanços, né, da eletrônica de potência, mas você pode precisar um pouco melhor como que esses freios evoluíram ao longo das últimas décadas? Sim, sim. A principal diferença é como você condiciona a energia, né, acumulada na forma de energia mecânica. Né? O freio reostático, o que você faz? Você coloca, né, nos terminais do motor, né, uma resistência que vai ser utilizada para queimar de forma elétrica aquela energia que está acumulada, né, na inércia do veículo, por exemplo. Né? Esse é o freio reostático, por exemplo, utilizado em locomotivas. As locomotivas elas têm um freio reostático. Você coloca, quando você precisa frenar a locomotiva em um declive, você coloca nos terminais do motor de tração e naquele momento ele começa a funcionar como gerador, você coloca resistores e vai variando o valor da resistência para poder ir variando a velocidade de frenagem. Né? Só que você desperdiça energia, você não está recuperando para lugar nenhum, você está queimando, né, em cima de um resistor. E já o freio regenerativo, não, você recupera essa energia e coloca novamente na bateria. Então, o avanço, né, da eletrônica de potência foi justamente desenvolver o que a gente chama de conversores ou circuitos eletrônicos que favoreçam isso. Eu não queimo mais essa energia em cima do resistor, eu recupero para a bateria. Né? Assim eu ganho uma autonomia maior no meu sistema. Pô, fantástico. Em relação aos sistemas de recuperação de energia, de maneira geral, a gente tem como acumular isso, como você colocou, nas baterias, né, que é o mais comum, mas também existe os flybrid, né, que usam um volante de inércia. A Williams, até na Fórmula 1, ficou conhecida por tentar esse caminho, né, ao invés da bateria. Você consegue explicar como é que funciona, né, cada um desses e as vantagens e desvantagens também de cada abordagem? A bateria, ela acumula carga na forma de reação química. Né? Então, a bateria ela é um processo químico de acumulação de carga. Já as flybrid, ou, né, como a gente chama também flywheel, elas acumulam energia na forma de energia mecânica. Nada mais é do que um volante, né, volante de inércia, onde, quando você alimenta, ele funciona como motor. Né? E, obviamente, como motor, ele está girando aquela massa. Só que os seus mancais, né, são mancais magnéticos de atrito zero, então ele ganha velocidade e quando você tira a alimentação, o atrito, que seria um dos responsáveis por parar aquela massa, não existe e ela vai ficar girando. Então você acumulou energia ali. Quando você precisa de energia, você liga uma carga nos terminais
daquele equipamento. Como eu falei no início, o motor, né, ele pode funcionar como motor ou gerador, a máquina elétrica, né? Então, a hora que você conecta uma carga, ele está funcionando como gerador. Ele vai lhe ceder, né, na forma elétrica, aquela energia que está acumulada na forma inicial. Qual o problema? O problema é que as flybridges, né, como eu falei, elas precisam de mancais magnéticos ou mancais de baixíssimo atrito. Né? Por exemplo, um mancal magnético. Um mancal magnético, vamos pensar num ímã, né? Um eixo girando ali em cima do ímã. Qualquer trepidação, né, que eu tiver, desequilibra aquele eixo, certo? Então, fica bastante complicado a mecânica de uma flybridge para eu colocar no veículo elétrico, já que ele vai, né, andar, né, nas condições de trepidação. Mas, numa estação espacial, ela já é bem utilizada, até mesmo porque numa estação espacial é arriscado utilizar baterias por conta das reações químicas. Né? Então, num veículo elétrico, baterias. Tem pesquisas para utilizar flybridge, mas por conta dessa condição própria de funcionamento do veículo elétrico, as baterias ainda são o sistema de armazenamento de energia mais apropriado. Já numa estação espacial, não, é flybridge, ou flywheel. Mas questão de eficiência de cada um dos dois sistemas tem diferença? Bom, a eficiência tem bastante diferença, mas vai depender muito da tecnologia. Você tem, assim como você tem tecnologia de bateria, lítio, chumbo ácido, sal fundido, então, você tem tecnologias das flybridge. Você tem flybridge de baixas velocidades, flybridge de média e altas velocidades. Né? Então fica um pouco difícil a gente comparar a eficiência delas duas. Né? Vamos considerar o seguinte, que pensando na mesma proporção de potência, na mesma aplicação, em situações onde ambas, né, poderiam funcionar, as flybridges são mais eficientes. Bacana, é bom saber disso. Em relação à eficiência, já que a gente está falando disso, atualmente, vamos pensar em baterias, né, porque é o que se usa nos veículos elétricos, né? Qual seria o grau de eficiência desses freios regenerativos em termos práticos, quando a gente coloca isso em um veículo? Assim, quanto de autonomia, percentual de autonomia a gente pode esperar quando a gente equipa um veículo com esse tipo de sistema? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque, lembrando, o freio regenerativo ele vai recuperar para a bateria a energia armazenada na forma cinética, né, que, como eu falei, é um meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Né? Então, dependendo da massa do teu veículo, dependendo da velocidade que você está, né, e aplica o freio, né, você tem uma determinada energia. Certo? Por isso que os freios regenerativos eles não funcionam bem em baixas velocidades. Né? Eles só vão ter uma eficiência maior a alta velocidade. Só que essa alta velocidade depende da massa do veículo. Né? Tem todo um estudo entre massa de veículo e velocidade para você ter uma eficiência ali do freio regenerativo. Como é um conversor, eu tenho um sistema ali de conversor, eu tenho perdas, já que eu tenho trânsito de energia naquele circuito eletrônico, tanto para acionar o motor quanto para recuperar energia, então eu tenho perdas. Né? De tal forma que na média, a gente pode dizer que os freios regenerativos, eles recuperam, né, ali mais de 50% da energia que seria desperdiçada na frenagem. Né? Entendi. Mas assim, então, obviamente, depende do contexto de uso desse veículo. Né? Por exemplo, um ônibus na cidade, que ele acelera e freia, seria uma aplicação ideal para esse tipo de sistema. Se é um veículo já mais de longo alcance, de repente, eu não sei, um motor ou um veículo com baixa massa, como uma motocicleta, talvez não, o ganho da autonomia não compense o custo da instalação desse sistema. É correto afirmar algo dessa natureza? Não, é corretíssimo. Só que
quando você coloca a situação, olha, eu tenho aqui um ônibus que acelera e freia, acelera e freia, acelera e freia, também tem que ser levado em conta o tempo de frenagem desse ônibus, né? Porque esse tempo de frenagem me determina o quanto de energia eu estou transitando ali pelo circuito eletrônico, o quanto de energia eu vou perder. Eu vou ter perda ali no circuito eletrônico. Então tem todo ali um trade-off, né, de condições e variáveis que devem ser analisadas. Entendi. Professor, esses sistemas são caros, assim, eles demandam muito equipamento, assim, adicionar muito mais equipamentos ao sistema do que já tem no veículo elétrico. Eu pergunto pelo seguinte motivo: compensa a gente colocar esse sistema financeiramente e também o peso extra, né, que esse sistema pode agregar ao veículo em relação ao ganho que ele pode retornar para a gente em relação à autonomia, ou compensa só aumentar a bateria, por exemplo, para ter esse mesmo ganho de autonomia? Isso também é uma pergunta bastante interessante e que pode ter várias respostas, né? Porque depende do teu veículo, depende das condições de operação desse teu veículo, né? Se é um veículo que de urbano, onde você tem uma certa frequência de frenagem, aceleração, se é um veículo para transitar entre cidades, onde quase você não freia, depende muito. Mas, antes de avançar na resposta, depende também da tecnologia que você já tem embarcada no veículo, que tipo de motor, que tipo de conversor você tem, né? Será que você tem um conversor que ele favorece a regeneração de energia, ou você tem que ter um outro conversor, mudar o conversor, né? Será que teu sistema de monitoramento da bateria, né, na regeneração de energia, ele está ativado, ou você tem que atualizar seu firmware, seu software, né, para poder favorecer isso? Então, depende muito do contexto. Mas, assim, pensando numa situação de um veículo elétrico padrão, que não tenha sistema regenerativo de energia, e você queira, veículo de passeio, você queira implantar, digamos que por alto, né, vamos aqui chutar por alto, você gastaria uns 20 mil, né, 15 mil reais, por aí. Então, 20 mil reais, a gente está falando de um automóvel? De um automóvel. Então, considerando que os veículos elétricos hoje no Brasil giram em torno de 200 mil reais, a gente está falando de 10% do valor do veículo? Aproximadamente. Aproximadamente, certo. Vem cá, e a verdade é que esses freios regenerativos eles podem diminuir a vida útil da bateria? Você falou aí, né, da atualização do software, das BMS, né, do sistema que controlam a bateria ali. Há algum risco de sobrecarga, né? E caso haja, tem alguma forma da gente driblar isso aí? Sim, há realmente um risco, porque a bateria ela tem, né, para manter a vida útil dela dentro do esperado, né, dentro do determinado pelo fabricante, ela tem uma ciclagem de carga e descarga e, além do número de carga e descarga, ela tem o valor da corrente que deve ser aplicado em cada situação. Então, se você, digamos, tem uma frenagem regenerativa colocada por você mesmo, né, sem nenhum critério, né, sem nenhum software que vigie a corrente ou a quantidade de ciclos que a bateria vai ser submetida, você pode, sim, encurtar a vida útil da bateria, né? Nos freios regenerativos dos automóveis comerciais, existe todo um sistema de monitoramento da bateria, tanto de descarga quanto de carga, e da energia, né, recuperada pelo freio, né? Então, se a bateria já estiver carregada, o sistema de monitoramento não deixa, né, aquela energia vir para a bateria, vai para um sistema auxiliar e queimar aquela energia, né, porque ela não suporta mais. Então, eu tenho que vigiar a minha bateria, eu tenho que ter um sistema de controle para aquilo. Entendi. O pessoal tem falado aí do uso de bancos de capacitores, né, como um assistente dessas, para não precisar jogar essa energia para a bateria, né, armazena os capacitores, aí numa aceleração sai desse banco antes de puxar da bateria.
O senhor tem conhecimento de algum tipo de uso híbrido de banco de capacitores com bateria? Como é que isso funciona? Sim, sim, sim. É interessante, existem algumas propostas e existem alguns ônibus europeus, ônibus elétricos, que utilizam bancos de capacitores e baterias. Qual a diferença? A bateria, ela te fornece energia, mas ela não te fornece potência. Para um pico, né, de potência ali num curto intervalo de tempo, a bateria não tem condições de te fornecer. Na saída, na arrancada do veículo elétrico, por exemplo, né, a bateria, entre aspas, ela sofre para te fornecer aquele pico de potência. Já o banco de capacitor, não. Ele, pela própria construtividade dele, ele é feito para te oferecer pico de potência. Né? Então, quando você tem um hibridismo, né, entre bateria e banco de capacitor, né, na hora que você vai partir o veículo, vai arrancar, quem te fornece aquela energia é o banco de capacitor. Depois que o veículo entra em regime, é a bateria que fornece. Da mesma maneira, na frenagem, dependendo da energia da frenagem, quem recebe aquele pacote de energia vai ser o banco de capacitor. Depois, o sistema de controle joga para a bateria e equaliza a energia entre os dois. Fantástico, fantástico. Professor, eu acho que são essas perguntas. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, seus esclarecimentos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao canal e volte sempre com seus conhecimentos, que serão de grande valia para o pessoal que está assistindo a gente. Eu sou Costa Longa. Eu que agradeço muito a oportunidade. Novamente, lhe parabenizo, né, e me ponho à disposição para que a gente puder ajudar. Né? Vai ser uma honra poder voltar aqui novamente. Muito obrigado. Valeu, professor. Muito obrigado, viu? Abraço.